Thumb pra ter rumo no desenho. Ó, feedback do Venkla. Bora lá. Eu fiz essa recentemente e sinto que na segunda eu consegui dar uma melhorada brusca. Mas mesmo assim me deixa meio confuso no sentido de botar os elementos. Mesmo sendo só a base, eu gostaria de algumas ideias pra adicionar ou até melhorar em algo. Contexto. Um casal está saindo no seu primeiro encontro e então os seus amigos resolvem dar uma forcinha. Qual que é o negócio? Esse post já tá na aba de feedbacks do nosso Discord faz um tempinho. E eu até deixei um comentário ali mesmo no IA Plus Lives falando que fazer thumbnail é sempre boa prática e que tá indo muito bem. Eu perguntei, pra você que tá vendo esse corte, eu tinha perguntado antes na live aqui se o pessoal gostaria de ter algum conteúdo um pouquinho mais editado sobre thumbnail no canal. E eu vou tentar dar uma melhor pra explicar como visualizar esse processo de thumbnail. Porque eu sinto que é uma etapa que muita gente pula ou nem conhece. E o que é essa etapa de thumbnail? A etapa de thumbnail, ela é uma das primeiras etapas para elaborar uma ilustração ou algum projeto. Ela é uma etapa de exploração de uma imagem, basicamente. Em que a gente vai tentar aproveitar esse pico de energia que a gente tem no começo de um projeto para experimentar quantas ideias a gente consegue fazer, sem muito compromisso. É uma etapa de experimentação. E ela não é a primeira etapa de um processo criativo. Eu ainda defendo que a primeira etapa é a pesquisa. A gente precisa ter uma boa pesquisa ali, ter boas referências, partir de um briefing, né? Quem não sabe o que é o briefing, é uma descrição daquilo que a gente vai estar tentando fazer. Por exemplo, isso aqui. Esse aqui seria o nosso briefing para essa ilustração. E a partir disso a gente teria a nossa etapa de pesquisa. Então a gente procurar referências de pose, referências de cor, referências de composição. Por exemplo, tipo, a gente pode ver muita coisa em cinema que tenha, tipo, 3 personagens interagindo, né? Imagina que esse que é o rolê, são 3 personagens, né? 2 estão no encontro, o terceiro tá ajudando. Juntar referência disso tudo, né? Mas essa etapa de thumbnail, ela é uma etapa que eu sinto que muita gente tá começando pula, mas ela é muito importante. Porque esse é um negócio que... Se tem uma coisa que eu salvei da maldita faculdade de design que eu fiz, que é... Nem sempre sua primeira ideia é a melhor. Na verdade, na maioria das vezes, sua primeira ideia não é a melhor. Às vezes isso acontece, tá? Não vou mentir, não. Às vezes, tipo, uma a cada 10 vezes sua primeira ideia pode ser a melhor. Mas, na grande maioria das vezes, sua primeira ideia nunca é a melhor. Às vezes a segunda, a terceira, geralmente, tendencialmente, a terceira ideia acaba sendo a mais legal. E dá pra perceber até no que o Venkla trouxe, que, por exemplo, essa segunda experimentação tá melhor do que a primeira. E eu concordo, ela tá mais interessante. Porque a gente tem, não só, tipo, numa composição, assim, a gente tem esses 3 personagens interagindo, a gente tem essa ideia, tipo, de um na frente, os 2 aqui atrás e depois um fundo, que eu acho mais interessante também, né? Eu acho que em questão de composição, a segunda, assim, tá mais interessante. E qual que é o negócio sobre essa thumbnail? Pra quem não sabe, aqui no canal, a gente já fez a mentoria com o Ravi. Um beijo pro Ravi, queridíssimo. Conheci pra fazer as mentorias e carrego no coração até hoje. Ravi foi super simpático comigo. Um beijo. E a gente tem ali um capítulo que é sobre thumbnails, mas sobre uma exploração um pouquinho mais caótica de thumbnail. É uma ideia de partir de mancha, de partir do caos mesmo, de brushes que façam manchas bizonhas, assim. Por exemplo, a gente tem os brushes da Sula de casca de árvore, né? Por exemplo, esse aqui e esse aqui também. Partir dessas grandes manchas, desse caos na tela e tentar tirar alguma coisa disso. E... é bem legal pra você começar a perceber como a gente consegue surgir com essas composições desde que a gente tenha uma ideia vaga do que a gente tá precisando. Eu trouxe alguns exemplos aqui de referências. Essa etapa de thumbnail é importante até pro pessoal do tradicional. E ela é realmente esse planejamento da imagem sem muito esforço, no sentido de, tipo, a gente não tá renderizando coisinha e tal. A gente tá só pensando nas grandes decisões da imagem. A gente tá pensando em como que a gente cria uma imagem interessante na disposição dos elementos. Nessa organização, nesse pequeno, médio, grande, nesse espaço positivo e negativo dos objetos. Tem aqui embaixo, essa thumbnail aqui é do tradicional, do Francisco Silva, eu peguei num blog dele sobre thumbnail. E, por exemplo, esse aqui é o exemplo de thumbnail tradicional. Simples, né? Tem uma árvorezinha aqui, ou a árvore tá aqui, ou a árvore tá na frente, ou tá pra cá, a forma muda um pouquinho. E é um pouco disso, esse planejamento gráfico da imagem. A gente não tá pensando tanto em perspectiva, mas é óbvio que a gente não consegue desligar nosso cérebro pra ignorar a perspectiva. Não é isso que a gente consegue fazer, não dá pra fazer isso. Mas a gente só tá pensando em como dispor desses elementos de uma maneira interessante na tela. Como organizar as paradas que tem que estar na tela a partir do nosso briefing, de maneira a corroborar com a história que a gente tá querendo contar. E eu tenho alguns exemplos aqui do lado, dá pra ver pela prévia, né? Eu tenho alguns exemplos de o meu, essa aqui foi do último trabalho que eu finalizei. Eu entreguei essas 4 thumbnails para cliente. É para ser uma animação. E qual que é a importância de eu ter entregue isso pro cliente, né? É não só uma questão de processo criativo, né? A gente consegue ter uma visualização da peça que a gente vai trabalhar. Mas é importante pro cliente também entender que rumo que a gente vai estar tomando. Vamos supor que, tipo, a Amy em questão
fechasse comigo pra fazer uma commission. É uma commission de animação, então vai demorar meses pra eu terminar. Mas eu não mandasse isso. Só mais na frente ali mandasse um esboço mais limpo, já construído. E se pá, um esboço da animação. Entende que o cliente fica meio que... é um tiro no escuro? Não só pro cliente, mas pra você também. Seu processo criativo vira, tipo, uma névoa, assim. Você, tipo, você tá tentando descobrir o seu desenho conforme você faz. E esse descobrir conforme você faz, muitas vezes você pode perder o controle do seu processo criativo. Tipo, onde que deveria ter mais contraste, qual que é o ponto focal, o que deveria estar chamando mais atenção, o que tá acontecendo na cena, no começo de conversa. Não sei se vocês do chat já sentiram isso, tipo... estão desenvolvendo uma peça que vocês pularam essa etapa de exploração ou negligenciaram um pouquinho essa exploração inicial e em algum momento vocês perderam a mão dela. Perderam a mão. Já aconteceu comigo também, principalmente para peças pessoais minhas. Eu tenho péssimo hábito de não fazer thumbnail, mas é aquele negócio, tipo... isso daqui, ela é as grandes decisões da imagem. Ela é o que a imagem precisa ter para isso aqui acontecer, sabe? É uma versão realmente só a estrutura básica aqui. Inclusive, tipo, não demora muito pra fazer thumbnails, mas cansa. Cansa muito, tá? Thumbnail é um processo que, pelo menos pra mim, eu preciso de um dia inteiro só fazer thumbnail. Eu consigo resolver tipo, em algumas poucas horas, digamos assim. Acho que eu fiz essas 4 aqui em um dia só de trabalho. Não foi uma live, se eu não me engano, eu fiz essas 2 aqui em uma live e essas 2 eu fiz off-stream. Mas foi tranquilo, mas é um negócio que, tipo, cansa. Porque você tá exercitando a sua criação em quase como 4 desenhos ao mesmo tempo, tá ligado? Ou você não vai desenvolver elas ao mesmo tempo, né? Mas você tá tentando pegar esse início de projeto, esse pico de energia, né? Eu gosto de pensar muito como aquele gráfico, tipo de... essa daqui é a nossa energia, isso aqui é tempo, né? A gente meio que vai fazendo assim, tá ligado? A gente tá aproveitando isso aqui pra explorar até onde a gente consegue ir. A gente tá tentando aproveitar esse pico de energia que a gente tem no projeto pra tentar tomar as decisões importantes pra imagem. E quais decisões são essas? Depende. Eu trouxe um exemplo aqui, que era de arte tradicional, aqui embaixo. É um desenho de paisagem, né? E entende que, tipo, esse planejamento contém as informações que eu preciso? Eu sei que vai ter uma estradinha aqui, eu sei que vão ter árvores aqui, eu sei que isso aqui é mato. E eu sei que isso aqui são nuvens e um céu meio nublado. Não sei, talvez não seja nublado, mas enfim. Ou então, por exemplo, vou confessar que pra uma animação, a minha etapa de thumbnail não foi ideal. Ela tá um pouquinho mais direcionada pra splash, porque é o que eu tô acostumado a fazer. É o processo que eu tô acostumado a seguir. Cheguei também num negócio rápido de minutos, dá pra fazer. Depende, tipo, de quantas thumbs você vai fazer a parada, tá ligado? Dá pra fazer em minutos também. Depende muito da sua afinidade com o programa, né? Depende do que você quer, exatamente. Tipo, por exemplo, agora citando um outro exemplo, tipo de... eu chamaria de thumbnail também. Foi o jeito como que eu lidei pros esboços da minha comic. Esse processo de criar comic, ele é um processo, pra mim, eu não pretendo divulgar ele fácil, assim, não é um processo que precisa ficar bonito, sabe? Não precisa ficar apresentável. Então, pra planejar minha comic, foi literalmente isso aqui, ó. O personagem tava desenhado tudo assim, ó. Porque eu precisava saber onde eles estavam e o que eles estavam fazendo, tá ligado? E daí depois eu passo a limpo, eu faço o que tem que fazer. Mas eu precisava experimentar com a cena e rápido. Eu precisava distribuir os personagens na cena, eu precisava fazer a cena acontecer. E quando as grandes decisões da imagem foram tomadas, a gente tenta chegar num ponto em que é o grande é só fazer. Vou deixar aqui anotado, ó. Distribuição dos elementos da cena. Deixar aqui também o briefing. A partir do briefing é super importante, porque ele vai ser o que vai definir o que a gente tem que fazer pra começo de conversa, né? Eu sempre achava que tava perdendo tempo fazendo thumb, porque depois eu ficava sem vontade de continuar, mas aprendi a contornar isso. Só dar um dia ou 2 de respiro e depois continuar, mano, sim, sim. Acho que eu tinha visto a Sula comentar sobre isso em algum lugar, que às vezes muita gente sente que fazer thumb é como fazer o desenho 2 vezes, mas não é isso. Não é isso, tá ligado? Tá só tentando tornar esse desenho a melhor versão dele, tá ligado? Storyboard e thumbnail são a mesma coisa? Não, mas a linha de pensamento é parecida. Como o storyboard é voltado pra animação, né, a gente tem muito essa ideia de continuidade, né? Uma cena vai suceder a outra e tal. Elas são parecidas em conceito, então tipo, são execuções rápidas da cena acontecendo. Mas no storyboard tem um pouquinho dessa função de você colocar um em seguida do outro depois pra fazer a animatic, né? Que nem o Jojo tava falando ali. Deixa eu inclusive ler a mensagem. Fazendo uma animatic pra fazer isso, tô criando thumbs. As thumbs são relativamente rápidas de fazer, 5 minutos cada, mas como cada imagem precisa estar conectada, eu volto e falo, exato. Pra animação eu até concordo, realmente, que essa etapa de thumb é bem mais rápida, né, que a gente tava falando. Mas, por exemplo, tipo, agora, tipo, por exemplo, eu trouxe o exemplo do Botchain, porque o Botchain tem o processo inteiro no YouTube, bom demais, tá ligado? Mas não é papo de 10 minutos fazer isso aqui.
tá ligado? Ele até pode fazer mais rápido que nós, meros mortais, porque ele tá fazendo isso há muito tempo. Mas isso aqui não é 10 minutinhos, não, tá ligado? Não dá pra fazer isso aqui em 10 minutinhos. Tipo, entende que essas imagens foram tipo, puxadas até um ponto em que, por exemplo, as decisões de composição da imagem, a descrição da cena ali, tá num ponto em que agora é um grande só fazer? Óbvio que ainda tem decisões a serem tomadas aqui, sabe? Tipo, que cor que as coisas vão ser. Por exemplo, essa daqui, a direção da luz não tá muito bem definida, né? Eu sei que o contraste do fundo muda bastante, a arte final dessa arte ficou num modo mais noturno, né? Então, tipo, tem algumas decisões aqui que mudaram ao longo do projeto, mas a distribuição dos elementos permanece a mesma, né? Tipo, é realmente uma versão pequena do desenho, sem se perder nos detalhes, sem se perder em renderizar cada fiozinho de metal. E aqui eu trouxe esse exemplo do Christoph Young também, que é esse mesmo pensamento de exploração aplicado para outra coisa, no caso aqui character design. Você pode argumentar que a variação aqui não é tão grande, eu acho que acaba sendo por uma questão de direção de arte do projeto. Mas essa etapa de exploração de uma imagem também vai se aplicar um pouquinho em character design também, se aplica em todas as etapas. É um momento de como que os Faria Limers diriam? Brainstorm, né? Inclusive, uma dica minha, tá? Se tem uma thumbnail que você tá fazendo e você não gostou dela, não apresente ela pro cliente. Ele vai escolher essa. É uma mágica do universo. Acontece. Todo mundo no chat aí pode confirmar. Apresentou, tipo, 4 opções do seu cliente ali pra qual ele seguir e tem uma que você não gosta particularmente, ele vai escolher essa. Tenha certeza, ele vai escolher essa. Então, a minha dica é, seu cliente não tem como saber se teve uma thumbnail descartada. Se você não gostou, não apresenta. Pode mostrar só 3, tá tudo bem. Mas essa etapa de thumbnail vai demandar coisas diferentes dependendo do projeto, né? Por exemplo, tipo, eu fiz essa thumbnail que eu falei que não é ideal para um projeto de animação, né? Tipo, aqui, por exemplo, tem muita transição, muita textura que não funciona do mesmo jeito do meu processo de animação, tá ligado? Então, de novo, essa minha thumb não foi das ideais pra esse tipo de projeto. Mas, por exemplo, tipo, isso daqui, se isso aqui for, tipo, virar uma pintura de cenário, né? Tá perfeito. Para uma splash art, tá perfeito aqui. As grandes decisões, você sabe onde o personagem tá, sabe o que ele tá fazendo. Tem uma descrição, inclusive, da cena. Tá perfeito. A questão é trabalhar com a thumb nesse sentido. Tipo, a thumb tá suprindo as necessidades do projeto, sabe? Nesse sentido, dá pra se dizer, sim, que o pensamento de storyboard tá um pouco alinhado, tá? Tipo, é essa exploração. Mas entende que, tipo, é uma etapa de exploração, tá ligado? Olha que legal. A gente tem, no mesmo blog do Francisco Silva, tem um outro exemplo aqui, que é da thumbnail e da execução. Consegue perceber? Tipo, o salto da imagem da esquerda para a imagem da direita, em questão de processo criativo, assim, de criar uma imagem do zero, assim, não é tão grande. Não tem grandes decisões de composição, não tem grandes decisões de leitura da imagem sendo tomadas aqui. E elas já foram todas tomadas aqui. Thumbnail precisa ter cor? Depende. Essa daqui era a próxima coisa que eu gostaria de falar. Thumbnail precisa ter cor? Por exemplo, aqui tem um pouquinho menos de cor, aqui tem menos ainda, aqui tem um pouquinho, aqui tem cor pra caralho. As que eu apresentei aqui, só cinza. Aqui também, design de personagem só cinza. Aqui, só no grafite. Aqui, ó, temos aqui os créditos aqui embaixo, inclusive, por isso que eu tirei print. Ó, do Sean McManamy, não sei quem é. Deixei o crédito. Aqui tem um pouquinho de cor. Mas elemento importante pra se ter numa thumb, tá? Acho que isso aqui realmente não pode faltar se você for fazer thumbnail pra ilustração. As bordas, tá? A primeira coisa que você tem que fazer são as bordas. Você tem que saber o tamanho da tela, precisa saber os seus limites ali. Thumb com cor é a Color Composition. Você tá falando da etapa de Color Composition que o canal do Marco fala? Não. O jeito que o Marco faz da Color Composition é um negócio que, tipo, encaixa no workflow dele, tá ligado? Inclusive eu tirei essa dúvida com a sua. O adendo, o Color Composition que o Marco fala, ele é uma etapa que surge logo antes do render. Logo antes de você começar a fazer a finalização da peça. Pra você poder ter a informação de cor que a peça precisa, tá ligado? É uma etapa que o Marco segue nos trabalhos, né, no estúdio e tal. Não é uma etapa que todo mundo faz. E eu sinto que pra mim ela surge pra facilitar o render. Mas o que a gente tá fazendo aqui é um pouquinho mais cru do que isso. Eu vou pegar os exemplos que eu apresentei pra Sula, tá? Na mentoria. Foram os que eu fiz. Acho legal mostrar. Mas a minha ideia era... O que a Sula tinha me pedido pra fazer era... basicamente, desenhar pra mim. Desenhar sem pensar em postar, sem pensar em mostrar pra ninguém, desenhar o que eu gosto de fazer. Era esse o meu objetivo. E essas daqui foram as que eu apresentei. Vou abrir aqui, ó. E era um pouquinho disso aqui. Inclusive tá flipado, né? Trabalhei nesse arquivo majoritariamente flipado. Tivemos algumas explorações, né? Mas sem muito esse compromisso de mostrar. Inclusive, eu nem deveria estar mostrando. Mas enfim.
Entende? Tipo, pra eu pegar esse desenho, daí pra mim, por exemplo, eu sou uma pessoa que trabalha muito bem com linha, eu sou uma pessoa que trabalha muito bem com desenho. Eu preciso fazer aquele desenho ali, saber a direção de cada coisa. O meu briefing foi mais, tipo, faz o que o seu coração pede sem medo de julgamento, tá ligado? Meu briefing foi mais se vira. Mas, de novo, como é um processo mais pessoal, né? Isso aqui não foi feito pra cliente, isso aqui é um bagulho pra mim, sabe? Eu não tenho tanto esse rigor no processo. As ideias foram surgindo e eu fui representando, né? Mas qual que é o rolê? Se eu fosse seguir alguma dessas artes pra, tipo, ilustração final, se eu quisesse puxar ela até o final, a primeira coisa que eu faria era pegar essa arte, jogar num outro arquivo e começar a fazer um desenho de linha em cima. Tipo, fazer a estrutura do personagem bonitinho, sabe? Acertar essas coisas, tá ligado? Pegar onde cada coisa tá apontando pra quê, como é que tá a perspectiva da cena e tal. Existem muitos pormenores de processo. Por exemplo, eu sou uma pessoa que, de fato, em questão de trabalhar com cor direta, eu não sou muito bom. Eu prefiro fazer uma coisinha de cada vez. Eu prefiro fazer os valores primeiro, depois tacar a cor. Daí isso aqui foi meio difícil pra mim por causa disso. Mas essas etapas entende? Tipo, essas etapas de exploração têm as informações que eu preciso, que a imagem tá demandando. Por exemplo, se eu não sentir a necessidade de pegar a thumbnail que foi escolhida e passar por uma etapa de exploração de cor, porque eu já havia trabalhado com essa cliente antes e essa peça era uma continuação de uma peça antiga. Então eu sabia quais cores deveriam estar ali, que era a mesma personagem. Cadê? Posso até pegar as thumbnails antigas. Essas daqui são as thumbs do primeiro trabalho que eu fiz pra ela, e essa thumb sim tiveram uma etapa de exploração de cor. Antes delas passaram por tipo, a que foi escolhida foi a 4, né? E daí eu passei um desenho mais a limpo nela e usei esse desenho como base para exploração de cor. Pra ver se eu consigo achar ela aqui. Tá, eu tive. Inclusive, isso explica porque que eu apanhei depois. Em cima dessa imagem, eu fiz essa daqui. Na real, não foi exatamente essa, né? Porque já tá com a linha. Essa daqui foi minha linha final, né? Mas eu fiz essa experimentação mais ou menos por aqui, tá? Foi um pouquinho antes. Eu devia ter feito outras opções, tá? Vou ser honesto, eu devia ter feito outras opções. Eu só fiz essa. Por isso que depois eu apanhei pra decidir as cores. Eu não sabia o que eu deveria fazer. Fiquei muito tempo ali quebrando a cabeça no tom de cada coisa e porque eu não tinha decidido antes, tá ligado? Mas, de modo geral, ó, pega esse outro exemplozinho aqui, ó. Essa aqui foi de uma outra arte minha, já faz um tempinho já, que é mais antiga. Daqui as thumbs estão bem menos refinadas aqui. Em questão de cor, eu só joguei um gradient map em cima. Mas, dessa thumbnail, por exemplo, a escolhida foi a C, mas entende que esse desenho mesmo, que, tipo, cru, ele já me dá base suficiente pra eu poder até um modelo 3D, né? Mesmo que né? Mesmo que meio pesado, mesmo que meio cru, assim, que vai me dar base suficiente de novo pra eu poder fazer a minha linha, sabe? Pra eu poder fazer um esboço mais limpo e depois fazer o desenho final aqui. Inclusive, eu gostei tanto dessa commission que eu me incluí no fundo, né? Tem eu aqui. Você faz thumbnail pra todas as suas ilustrações ou apenas para as que tem alguma finalidade comercial? Tipo, comissão. É boa prática fazer pra todas, tá? É boa prática fazer pra todas. Eu falei mais cedo ali que eu não faço muito pras minhas artes pessoais, mas deveria. É porque tem essas duas importâncias da thumbnail, né? A importância da thumbnail pro cliente, que é pra ele saber o que você tá fazendo, né? Ele saber que caminho você tá tomando, não ficar nesse tiro no escuro, né? Ele ter confiança no seu processo. Ter uma noção do produto final que você tá entregando. Mas pra você também como valor de exploração. De conseguir ter um grande fluxo de ideias, de representar uma ideia, descartar uma ideia. E ficar fazendo isso várias e várias vezes sem muito commitment, né? Sem muito esforço mesmo, sem muita. O que eu tô querendo dizer, tipo, vocês já fizeram uma arte, vocês ficaram lambendo ali por horas e horas, depois perceberam um erro e ficaram com preguiça de arrumar? Acho que todo mundo teve isso. Fizeram um desenho por horas e horas e horas e chegou no momento ali que você viu um erro ali, mas você já não tinha mais saco pra arrumar. A etapa de thumbnail vai prevenir isso, sabe? O quão bem direcionada for sua thumbnail, o quão bem representada forem suas decisões, mais fácil vai ser pra você evitar isso. Tem, por exemplo, os estudinhos que eu tava fazendo aqui em live. Esses estudinhos eu tava fazendo em cima de foto, né? A minha ideia com esses estudinhos era, tipo, brincar muito com cor e um pouquinho com composição, né? Não tentei mudar muita coisa. Só joguei uma perspectiva um pouco mais forçada, joguei o gatinho um pouquinho pra esquerda, né? Aumentei o tamanho da moita pra poder ter essa leitura um pouquinho mais assim, né? Mas entende que, tipo, não sei se vocês conseguem ter a visão, mas o salto disso aqui pra uma ilustração final não é mais tão difícil. E eu posso seguir qualquer processo que essa arte precisar, sabe? Tipo, isso daqui vai virar uma splash art, eu consigo usar essa imagem pra seguir processo e caminhar pra uma splash. Se isso aqui for virar tipo uma capa de livro que tem um acabamento totalmente diferente, também consigo. Se isso aqui for virar uma arte de card game, que também tem um outro acabamento X. Ou então isso aqui é outra parada, tá ligado? Mas entende que as decisões importantes da imagem foram tomadas aqui? E não só foram tomadas aqui, como foram tomadas aqui sem muito esforço. A gente tá aberto à exploração, a gente tá aberto a, tipo, apagar
todo esse pilar e transformar por, mano, uma pessoa. Algo que dentro daquele briefing que a gente tá falando, né? Não cabe uma pessoa aqui, porque tá no nosso briefing, né? Mas vai que a gente quer botar pessoas aqui, né? Dá, porque a gente não começou a fazer aquele processo maluco de colocar um monte de layer, de começar a refinar o desenho, de começar... Eu aprendi só recentemente que planejamento é 50% do desenho, o resto tá colocando no papel. O que a gente tá tentando buscar na thumbnail, essencialmente, tá? É chegar no ponto que fica, entre aspas, é só fazer. Essa explicação fica boa pra vocês? Dá pra entender o que eu tô querendo dizer? Chegar naquele ponto que é só fazer. Vou deixar até aqui anotado, ó. Não só isso, tá? Agora, tipo, a última coisa que eu queria comentar. Sobre o livrinho. Tem um livrinho que ajuda um pouquinho com isso, tá? Além do Framed Ink, que a gente comentou mais cedo, tem o Creative Illustration do Loomis, mas tem um outro que é o Graphic LA, do Rupel. Todos os livros que eu comento tem no nosso drive do canal, lá no nosso Discord, tá? Graphic LA, Los Angeles Gráfica. Ele é um livro que ele não é pesado de teoria, ele só tem muita execução e as páginas são só frasezinhas. E lá, você vai ver o Rupel executar o processo de planejamento gráfico de uma imagem, de planejar na mancha muitas cenas e depois executar, pra até puxar essa ilustração pro final. É um livro muito bom pra ver, tá? Vou deixar os outros aqui também, né? O Framed Ink pra composição. Framed Ink você vai ver de novo, muita coisa pra... que é só no preto e branco mesmo, né? Só com 2 valores. E é muito bom, tipo, ter essa redução. Trabalhar com pouco, trabalhar com gráfico, pra você poder ter uma imagem interessante com as coisas mais bare bones, assim, a coisa mais simples que você consegue. E também o Creative Illustration, ilustração criativa do Loomis. Você faz tudo em uma camada ou separa os elementos na thumbnail? Eu nunca sei quando eu tô dividindo muita camada. Cara, eu faço quantas camadas eu sentir que eu preciso. Mas como é uma thumbnail, eu não tô, tipo, pensando... Nossa, vou fazer essa graminha numa camada, vou fazer esse pilar em outra. Não, honestamente não. Acho que nessa específica o gatinho tava em outra, porque eu queria conseguir pintar esse contorninho no gatinho sem foder o resto do fundo. Mas tem, tipo, a imagem vai demandando essas coisas, sabe? Então, tipo, por exemplo, essas florzinhas estão em uma camada separada, porque eu precisava pintar elas em cima e poder mudar a mancha sem pintar, sem alterar isso aqui em volta, tá ligado? Vai na necessidade, porque o que você vai fazer é depois pegar essa imagem, jogar e desenhar por cima dela, sabe? Já que tu trouxe essa pergunta, já que tu trouxe a imagem do gato, deixa eu te perguntar. Daí pra uma imagem renderizada sem line art é 2 palitos. Você faria uma etapa de linha antes pra programar melhor detalhes pra caralho, pra caralho. É que eu preciso da linha pra me orientar, tá? Eu não lido tão bem com isso aqui. Eu preciso saber na linha mesmo, cadê? Eu preciso saber, pra mim, pra eu conseguir ter uma boa pintura, pra poder executar isso aqui bem no meu processo. Isso aqui é muito pessoal. Mas eu preciso saber que direção que o gato tá indo com o corpo dele, como é que tá esse volume aqui, tá ligado? Como é que tá esse gestual, sabe? Eu preciso fazer isso aqui, ó. Senão eu não aconteço. Sacou? Eu preciso disso aqui. Senão eu passo mal. E não é aquela linha, tipo, porra, line art, tá ligado? Não é aquela linha que eu vou passar horas fazendo, mas eu preciso de alguma coisa. Sabe? Eu sei que tem gente que consegue ir renderizando direto, né? Coffee, botchain, né? Mas eu não gosto muito de meter esse louco, não. Não é o meu rolê. Dicas pra vocês que querem implementar thumbnails no processo de comissão ou trabalhos pra portfólio e tal, tá? Ó, vai ser a última coisa que eu vou falar. Eu gosto de ter de 2 a 4 imagens pra mostrar pro meu cliente poder optar. De 2 a 4. 5 já acho demais. Mas pra uma etapa de exploração ainda anterior a essa, por exemplo, caso você realmente queira fazer só bonequinho palito, só pra saber onde cada coisa tá, bicho, você pode separar uma folha inteira e ir fazendo vários quadrados, assim, fazer um monte, tá? Separar as 4 que você gosta mais e refino. Eu falo um pouquinho mais disso na mentoria do Ravi, tá? E daí, isso entra um pouquinho nessas daqui que a gente tava mostrando, né? Vamos supor, tipo, dessas daqui, você escolheu essa e essa. Todas elas têm tipo uma roda em comum, né? E daí você pode sim puxar elas para uma etapa mais avançada. E essa etapa aqui pro seu cliente você não precisa mostrar, dependendo do serviço, né? Obviamente. Tô tendo problemas com uma imagem que quero deixar com poucas linhas, misturar com o desenho, meio splash art. Mas tá difícil porque a linha some e fica sem informação. Ou a linha fica muito marcada. Cara, isso... Talvez o problema não esteja na linha em si, mas na relação de claro e escuro da imagem, sabe? O que tá na frente, o que tá atrás, o que tá com mais ou menos contraste, se essas bordas estão bem definidas. Aquele jogo que você desliga a linha, o desenho perde tudo, perde toda a forma. Daí eu acho que falta ter uma iluminação ali que descreva melhor o volume dos objetos da cena, sabe? E creio eu que pra thumbnails, o conteúdo que eu queria falar era um pouco disso, tá? Solta a mão, explore suas ideias, separe suas melhores, mande pro seu cliente e é isso. Muito bom botar isso aqui no portfólio. Explore suas ideias, nem sempre só a primeira ideia é a melhor. Usa também... tinha um outro adendo também. Se você tiver algum conhecimento de composição pra cinema, é um bom ponto de partida. Saber, por exemplo, no cinema, aqueles enquadramentos ajuda muito pra você criar cenas mais cinematográficas, se for o que o seu projeto pede. Por exemplo, cenas de 3 personagens dialogando em cinema, se eu não me engano, que é mais comum de acontecer isso aqui.
Agora, por exemplo, se você tentar fazer esse personagem aqui na frente, né? E os outros dois, assim, olhando, né? A sensação que dá, em questão, tipo, de planejamento gráfico da imagem, né? Que sensação que isso causa? É a de que esse personagem não tá mais ajudando os dois a se conectarem, né? Mas tá entre os dois, né? Parece que eles estão até, tipo, discutindo. Percebe como, tipo, essa distribuição dos elementos da cena muda na sensação que a gente tem? Enquanto aqui, por exemplo, eu concordo que essa composição, a segunda tá bem melhor do que a primeira. Eu acho que ela tá um pouquinho mais interessante, tá mais fácil de entender. Creio que de thumbnails era isso. E caso você queira ver um conteúdo bruto de composição, assim, tipo, regrinha de composição, Mox, eu sou o cara das regras, eu quero saber regra de composição, eu quero saber o... Tem um episódio do Mocktubro sobre isso, tá? Eu tenho um episódio em específico do Mocktubro em que ele é o episódio mais denso de conteúdo desse canal, que é só eu falando algumas ideias de composição bruto, assim, tipo, enquadramentos de personagem, pipipi, popopó, sabe? É só eu falando essas asneiras, esses tópicos chato pra cacete, mas que pode ser um bom ponto de partida. Esse Mocktubro, se eu não me engano, é esse aqui, ó, de composição. Inclusive eu falo de thumbnails ali também, ó. Este daqui, ó. Ai, Mox, a regra dos terços. Ai, Mox, o Golden Ratio. Ai, Mox, a puta que o pariu. É aqui, tá? É aqui.